volta, segundo bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre as denominações. Qual é a razão de existir das denominações? Nós acabamos de pautar algumas coisas bem interessantes e entendemos que denominação, além, claro, de todo o fator da visão de um líder, de algo que era, às vezes, não formal e teve que se formalizar com a evolução do tempo, das leis e tudo mais, ela também agrega pessoas que têm a mesma visão doutrinária e, muitas vezes, litúrgica sobre assuntos, enfim, elementares da Bíblia. Então, se uma igreja está aqui, então, por exemplo, se você vê uma denominação diferente, provavelmente existe algum ponto doutrinário que ela diverge da outra igreja. Então, as pessoas... Vou falar mais uma vez porque eu posso falar em nome da Assembleia de Deus por ser um assembleiano. Se eu estou numa Assembleia de Deus aqui, na Igreja Mãe em Belém, onde começou, eu vou para o sul do Brasil, para outra ponta, se eu ver uma Assembleia de Deus, na minha cabeça eu entendo o seguinte: vou cantar os mesmos hinos da harpa que se canta lá, a mensagem vai ser uma mensagem pentecostal, calorosa, como é lá. A gente entende que a doutrina e a liturgia, não só isso, a liturgia, o modo de se vestir, muitas vezes, o tipo de música que se toca, às vezes até o ambiente, eu até brinco com isso, de arquitetura, que a Assembleia de Deus tem muito disso, né? Coral do lado, 60 pastores atrás no púlpito, a gente até brinca. Tem muito essa questão arquitetônica também, que é muito interessante. A gente vê de cada denominação, ela é muito parecida. Então, existe uma padronização, uma sistematização de como deve ser o culto, qual a sua doutrina. Essa seria a melhor maneira de classificar o que é uma denominação? É o seguinte, eu entendo que é salutar as diferenças. Não, exatamente. A Bíblia fala em Coríntios que o dedo, a mão é tão importante quanto o pé. E nem todos no corpo são mão e nem todos são pé. E a orelha é importante, como o nariz, e cada um tem uma função e aquilo ali se chama corpo. Maravilha. Assim como a gente tinha no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel, cada um tinha uma característica peculiar, isso não desassociava e dizer que eles não eram Israel, que não era o povo de Deus. Então eu acho salutar as diferenças. John Wesley, no século XVIII, o fundador do metodismo, ele tinha uma frase que ele dizia, unidade no essencial, nas diferenças, tolerância, e em tudo, nas duas coisas, o amor. Se a gente compreender realmente isso, e é uma das coisas que recentemente eu escrevi lá no Facebook, porque agora os pastores estão mais tecnológicos, né? WhatsApp. Eu agora ando aconselhando pelo WhatsApp, estou fazendo aconselhamento pastoral. Né? Então a gente tem que usar essas ferramentas para pregar, para edificar as pessoas. Então, quem tem Facebook tem que fazer isso mesmo. Vai lá, fala de Jesus, coloca uma mensagem positiva do Evangelho e assim a gente vai ministrando Jesus às pessoas. Então, quando a gente diz unidade no essencial e nas diferenças tolerâncias, a gente pode conviver muito bem com alguém que é diferente de nós, que tem um ponto de vista aqui, ali ou outro diferente, porque isso é salutar para o crescimento da igreja. A Bíblia fala dos ministérios da igreja, né? O ministério de apóstolo, profeta, doutor, o pastor, enfim. E esses ministérios querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Agora, a gente sabe também, não vamos ser hipócrita e querer varrer para debaixo do tapete e não perceber que existe um poder político, que existe um poder financeiro em algumas denominações e até nas neopentecostais também, aonde o líder ele senta no trono e não abre mão daquilo ali. Se tiver que atropelar, atropela. E às vezes a gente encontra por aí afora um ou outro pastor ferido, magoado, que saiu, que foi colocado, porque ele cresceu, começou a ter um pouquinho de evidência, aí já ficaram com ciúme e armaram uma situação, botaram o pastor para fora, enfim. Então, isso não é bom na igreja. Mas deixa eu levantar um ponto, quanto ao que está falando, que eu acho muito importante, porque eu acho que, fora todas as situações que eu falei, do movimento, da visão que Deus dá, de fato, uma denominação é um parâmetro de sistemática e de padronização de uma liturgia, de uma doutrina. Ponto. Então,
se você vai numa igreja metodista aqui, vai lá no Acre, depois lá no Rio Grande do Sul, você espera... É cultura, não, que vem, exato, eles são, você espera ser esse cultura, padrão aqui, esse padrão, são mais ou menos esse tipo de música, porque... E você se acostuma com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a gente vai até o extremo de... Como eu cresci numa igreja pentecostal, Assembleia de Deus, que lá é pastor, eu, por muito tempo, tive dificuldade, e isso você vai quebrando com o tempo, só com isso aqui, ó, com a confraternização de várias pessoas, de chegar alguém e falar, apóstolo, porque não existe apóstolo na Assembleia de Deus. Como é que pode assistir um apóstolo de uma igreja? Então, até nisso a gente cria barreiras, porque na minha igreja não tem apóstolo, a gente acredita que não existe. Por que aquela tem? São as diferenças que eu acho que são válidas. Agora, a minha questão é a seguinte... Só um parênteses aqui. Eu fico com a primeira fala do apóstolo, quando ele disse que ele enfatizou bastante os frutos, né? Independente da nomenclatura, Perfeito. se é bispo, se é apóstolo, se é pastor, seja o que for, se é só presbítero, como tem igrejas que não tem pastor, é presbítero, acho que os frutos estão ganhando almas para Jesus, mas a minha está pergunta... pegando o evangelho. Não, mas eu entendo. Como eu quero falar de denominação, a minha pergunta é a seguinte, essa padronização, ela é necessariamente essencial, ela é boa ou às vezes pode ser ruim? Você me entende? Se a gente está falando que o Brasil é um país de proporção continental e de que a Assembleia do Norte tem que ser igual à do Sul, às vezes também eu não estou respeitando a cultura local. André, Parece que eu boto a cultura denominacional acima do movimento do próprio Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo pode fazer um movimento, meu irmão, e vai despadronizar um pouco a igreja e a gente, não, mas calma aí, isso aqui é Assembleia. O Espírito Santo não tem espaço para fazer isso aqui na Assembleia, ou na metodista, ou na congregacional, porque a congregacional ela nasceu assim e vai morrer assim. Só que o Espírito Santo não trabalha muito com parede denominacional, não. E aí da exclusão, da racha. Estão me entendendo? Até que ponto é bom a padronização, mas até que ponto a padronização faz isso aqui com o Espírito Santo? André, eu quero usar uma passagem bíblica que eu separei, eu vim desde ontem, Deus começou a palestrar no meu coração, que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, servindo uns aos outros, conforme o dom de cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A multiforme, Deus falou muito forte comigo isso. Por quê? Tomando várias formas. Então, a graça de Deus ela é muito extensiva para cada ser humano. Deus não está preso a um formato. Preso a formato. E detalhe, é verdade. Deus fez uma criação. Deus fez uma criação e nossa criação, Deus fez tão perfeito que ninguém nasce igual a ninguém. Perfeito. Pô, todo mundo tem a tua digital. Você morre e está no banco de dados há 500 anos atrás, ninguém vai nascer com a digital daquele que morreu. Então, eu acho que a igreja, ela parte desse ponto de vista também. Eu nasci, sou oriundo dentro de uma igreja batista. Olha como Deus fez na minha vida. Minha família toda, meu avô foi fundador de uma igreja batista em São Fidélis. E eu sou oriundo da Batista, família, né? Batista. Perfeito, tá. Só que fiquei um bom tempo perdido no mundo, né? 22 anos viciado. Minha mãe me ganhou para Jesus. Depois de muitos anos, saí da Batista, fui batizado no Espírito Santo dentro da Assembleia de Deus. Fui levantado de obreiro até pastor na Assembleia de Deus, com a base toda batista, entendeu? Olha, vai ver na minha salada. E depois que eu me tornei pastor, Deus me deu uma visão, me retirou da Assembleia e disse que eu caminharei e me deu uma revelação em cima de um nome, ao qual eu tinha nascido lá atrás na Batista. Né? Eu evangelizava, fiz um trabalho de esporte, que sou faixa preta de jiu-jitsu, de MMA, e eu evangelizava através de esporte dentro da Batista. E isso de frutos, foram mais de 3.000 almas cadastradas, ganhadas dentro desse esporte, num projeto chamado Team Spiritual Fighter, equipe de lutadores espirituais. Depois eu implantei esse projeto na Assembleia, sendo que, até eu chegar missionário, começou a bater de frente, a Assembleia rejeitou o projeto. Começaram a me rejeitar também, alguns pastores de convenção começaram a dizer que eu estava com o diabo, que eu era o diabo. O Espírito Santo não pode fazer nada novo. Diferente do que é hoje do padrão, hoje está mais aberto. Hoje você acha que vê agora, não sei, mas a Assembleia agora está mais aceitando mais esses projetos, né? Que é o que, o que a gente está debatendo um pouco, que eu paro para entender, às vezes, também, quando existe caso desse de exclusão, e você não é o único caso. Deixa eu dar um caso próximo. O pastor Samuel, quando tinha 3 anos de Rede Boas Novas, ele é pastor até hoje da Assembleia de Deus, pastor da convenção,
tinha uma Dá o pequena... sobrenome, qual Samuel? Samuel Câmara. Ah, certo. Ao chegar na convenção, ele tinha assim, 3 anos de Rede Boas Novas, era uma televisãozinha em Manaus, Amazonas, onde ele era pastor. Ele falou, olha, eu quero entregar esse papel porque eu quero fazer isso. Eu acho que aqui vai ser o maior missionário que inclusive vai ver, a televisão, a comunicação. E eu não consigo fazer isso crescer, eu quero dar para a denominação. Levou 3 votos de repúdio e respondeu a 3 processos de exclusão da Assembleia de Deus porque a televisão era pecado. Então, assim, a minha pergunta é até que ponto, aquilo que ele está falando, o parâmetro, o padrão, ele engessa e, por exemplo, quem é que cria isso? Porque quem é que pode falar o seguinte, não, porque a Assembleia de Deus foi feita assim e vai morrer assim. Quem é a pessoa, ou presidente de convenção, ou de conselho, ou qualquer outra pessoa que pode tomar sobre si a responsabilidade de dizer o que é a Assembleia de Deus, o que é a igreja congregacional, tá entendendo? O que é... Claro que os conselhos estão aí para fazer esses parâmetros, mas às vezes isso me deixa, pastor Neval, angustiado. Você fala, olha, porque a igreja congregacional há 150 e 160 anos. Quem é que vai dizer a cabeça da visão que iniciou a igreja 160 anos atrás, no tempo de hoje, vai dizer que não pode? É muito complicado alguém tomar esse tipo de responsabilidade e limitar, às vezes, o agir do Espírito Santo. André, deixa eu voltar um pouquinho. Isso é polêmico. Na fala ali do bispo Wilson, em relação a essa convivência com os diferentes, né? Diferentes entre aspas, porque na realidade nós somos um só povo, perfeito, não é mesmo? Porque temos um só Deus, né? E cremos numa só palavra. E temos somos membros diferentes de um mesmo corpo. É claro que em relação àquelas questões periféricas, vai haver divergência sempre, não é mesmo? No tempo de Cristo, ele estava ali e tal. Depois, com a sua morte e ressurreição, aí vieram os apóstolos, a igreja do primeiro século, e depois já começaram a haver ali as encrencas. Pedro e Paulo nem sempre concordavam. Perfeito. Então, as coisas começaram... Né? Depois veio o Barnabé. Essa é a primeira geração, vamos dizer. A primeira geração da igreja exatamente. Já tinha isso. Aí depois, os chamados pais da igreja. Né? A igreja se institucionaliza, o clero ganha poder, e aí a coisa fica pior ainda, porque agora a briga pelo poder, a briga pelo status, né? E isso, infelizmente, continua acontecendo. Mas a convivência com os diferentes, de novo, a nossa igreja congregacional, filha da igreja fluminense, que foi a primeira igreja evangélica plantada no Brasil. E lá a nossa igreja funciona um seminário indenominacional. Na diretoria nós temos metodista ortodoxo, Bispo Eli, temos pastores batistas da Igreja do Evangelho Quadrangular e congregacional. Então, nós somos 6 diretores, 4 denominações diferentes. Convivemos unidade no essencial. Fantástico. Sem problema nenhum. Nossos alunos vêm de todas as orientações denominacionais. Não há briga de doutrina. Estamos ali para estudar a Bíblia juntos. Mas, assim, infelizmente, a gente não pode tapar o sol com a peneira dizendo que tem lugares e partindo do homem, né, de líderes, que eles criam um bloqueio muito grande, uma separação entre denominações. Eu estou falando que eu vim na Batista e eu não estou aqui batendo em ninguém, mas existem uma certa diferença. Na Batista mesmo, eu fui criado, o pastor da Batista, ele só reconhece o pastor se for da Batista. Ele, quando vê um pastor da Assembleia, ele... Por causa da diferença doutrinária, mas assim... Tem uma distância. Que é uma coisa que eu acho que alguns podem ver barreira, e eu vou com o bispo. Eu vejo uma beleza nisso, nessa diferença. Claro que a doutrina é diferente, de fato. Um pastor da Assembleia, ou qualquer igreja pentecostal, para pregar numa igreja batista que não é pentecostal... Eu acho que isso aí, ó... É duro, não é fácil. Eu acho que até isso que vai ponto muito ele sabedoria quer ser pastor aqui? Passa pelo nosso seminário aqui, por alguns pontos que você tem que entender como é que a gente funciona. Porque é a sistematização. Vamos para um rápido break, perdão, bispo. E daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouco sobre quando a diferença é bom, quando a diferença é boa. E aqui algumas pessoas perguntam, André, como é que é a criação delas também? Muitos dessas foram criados através de rachas, de separação. Isso não é um início errado? Vamos debater um pouco sobre isso. Vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados, volta já já.